Vamos meditar no capítulo 8 de Apocalipse. Peço a você que abra a sua Bíblia para meditarmos juntos quanto a esta palavra. O capítulo 8 de Apocalipse narra as trombetas de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre as trombetas de Deus. É importante, primeiramente, fazermos aqui uma pequena introdução. Até aqui, nós estudamos duas das 7 sessões que dividem o livro de Apocalipse. A primeira sessão que nós estudamos lá atrás foram as 7 cartas que Jesus Cristo escreveu às 7 igrejas. Vimos que Jesus ali estava exortando a sua igreja e chamando a igreja para o arrependimento. Essa foi a primeira sessão. A segunda sessão que nós vimos nos estudos anteriores foi a sessão dos 7 selos, que nos foi revelado ali o juízo de Deus sobre o universo e os homens. Esta foi a segunda sessão. Mas a partir de hoje, nós vamos meditar na terceira sessão do livro de Apocalipse. Essa sessão são as trombetas de Deus. Estas trombetas também tratam do juízo de Deus através do toque dessas trombetas. Algo tremendo e maravilhoso. Essa terceira sessão, ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11 de Apocalipse. Para os irmãos que estão chegando agora, nós estamos meditando em Apocalipse capítulo 8. São as trombetas de Deus. Meus amados, devemos aqui primeiramente também lembrar que as sessões, elas são paralelas e são progressivas e vão se culminar no período da grande tribulação e na segunda vinda de Cristo. É assim que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. As 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas, essas sessões elas acontecem simultaneamente. Portanto, as trombetas elas não são uma sessão cronológica, ou seja, elas não vêm depois dos selos, não. Ela, na verdade, ela está ali e ela compreende que é algo que é simultâneo com os selos que foram abertos, o qual nós estudamos. Também devemos lembrar que todas as sessões, elas compreendem entre o primeiro até a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o período de Apocalipse. Dito isso, nós vamos começar aqui a entrar no texto e entender o seguinte. A abertura do 7º selo revela um novo panorama que se abre diante de nós. É tremendo o toque das 7 trombetas. A cada toque de cada trombeta, uma parte do planeta é atacada. Isso nós vamos ver aqui de forma muito clara. Entretanto, a destruição das primeiras 4 trombetas, ela é parcial. Ela não é total. Porque ainda não estamos ainda no fim. Ainda não é o fim. Mas este terrível juízo, sem dúvida, é o prelúdio do fim. É como se fosse um prelúdio do fim. Primeiro, nós vamos ver que a primeira destruição ataca, a primeira trombeta, ela ataca a terra. Isso a gente vai ver no versículo 7, aqui do capítulo 8 de Apocalipse. Depois, a segunda trombeta, ela vai atacar o mar. Está entre os versículos 8 e 9. A terceira trombeta, ela vai atacar os rios, as águas, as fontes das águas. Está ali entre os versículos 10 e 11. A quarta trombeta, ela vai atacar os corpos celestes, os luzeiros, não é? Que são a lua, o sol e as estrelas. Nós vamos encontrar isso no versículo 12. Esse é o panorama do toque das trombetas, do objetivo dessas trombetas serem tocadas. E é impressionante, meus irmãos, como Deus ele fala conosco através do seu juízo, através da sua santa ira. E nós não podemos nos calar diante disso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus ela tem que ser pregada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser exortada, a fim de que o homem chegue ao arrependimento. Esse é o propósito e o objetivo final, tanto dos selos como das trombetas, a fim de que o homem chegue ao arrependimento. Dito isso,
Vamos então entrar no texto? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tivesse com a caneta na mão e um papel para você circular, anotar, deixar aí suas anotações, porque esse estudo ele é expositivo, a gente vai ver versículo a versículo, amém? O primeiro versículo está no capítulo 8 e o versículo 1, ele já vai nos trazer aqui a seguinte informação. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vimos aqui que o 7º selo, porque a gente só leu seis selos, mas o 7º selo, na verdade, ele consiste na abertura do juízo das 7 trombetas. É isso que João ele vê, é isso que João ele contempla aqui. Esse silêncio que a gente viu no primeiro versículo do capítulo 8, que dura cerca de meia hora, é como que um prelúdio que acontece. Assim como também houve um prelúdio na abertura dos 7 selos. Não sei se os irmãos estão lembrados nos estudos que a gente fez anteriormente. Vimos no estudo anterior que antes da abertura dos selos, nós tivemos como que um prelúdio. E qual foi esse prelúdio? Nós vemos aí, em primeiro lugar, a cena do trono de Deus. Que coisa linda, uma visão maravilhosa do trono de Deus. Também nós tivemos a visão do cordeiro, que toma o livro na sua mão direita. Algo tremendo ali também que aconteceu. E em seguida, nós vimos um grande hino no céu. Tudo isso foi como que um prelúdio antes da abertura dos 7 selos. É importante compreendermos isso porque aqui nas trombetas há também um prelúdio e esse prelúdio é o grande silêncio no céu. Tudo ficou absolutamente quieto durante meia hora e é isso que nós lemos aqui no versículo 1. Tudo ficou em silêncio. Tudo ficou calmo, tudo ficou completamente quieto no céu durante meia hora. Note que esse silêncio que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que é o texto que nós estamos estudando, assinala uma pausa temporária. Porque a revelação das trombetas, elas serão vistas e ouvidas, mas elas são terríveis. Por isso é necessário essa pausa, esse silêncio no céu. Que aqui também pode significar 2 coisas. Primeiro, pode se tratar de um momento de descanso na narração. É como que um momento preparatório para o homem receber as revelações que serão vistas e ouvidas. Faz-se necessário essa pausa, porque o homem vai ver que o que vem pela frente é terrível de ser visto e de ser ouvido. Houve silêncio no céu por meia hora. O segundo grande motivo é que isso pode tratar do silêncio do céu, a fim de que Deus ouça a oração dos santos e dos mártires e da igreja glorificada. Que coisa tremenda! A gente vai ver muito isso aqui, logo nos primeiros versículos do capítulo 8, a força e o poder das orações. Fato é que o céu ficou em silêncio a fim de ouvir as orações dos santos. É possível que esse silêncio tenha esse sentido, porque está em consonância com os versículos que a gente vai ler na sequência. As orações dos santos estão a ponto de serem elevadas, subidas aos céus. Silencia-se a música celestial. Até o trovão da revelação deixa de se fazer ouvir. Para que Deus ouça o sussurro da oração humilde dos mártires e do seu povo. Que versículo tremendo e que ensinamento tremendo logo aqui nós temos no versículo 1. Mas o versículo 2... durante esse silêncio, João, ele tem uma visão em meio a esse silêncio. Está no versículo 2, acompanhe comigo. Então vi, olha, em meio ao silêncio, João, então, ele tem essa visão. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Olha o número 7 aqui, muito evidente, né?
7 nós entendemos na Bíblia que não é apenas um número perfeito, é um número completo, pleno. E aqui a gente tem 7 anjos que foi dado a eles 7 trombetas. Mas o que significa as trombetas? Qual o significado, o real significado das trombetas? Temos aqui pelo menos 3 pontos para sabermos o que significa essas trombetas. Em primeiro lugar, a trombeta tem um objetivo de chamar a atenção e de alertar, não é? Os homens para as batalhas. Isso é uma coisa tremenda. Deus sempre está chamando o seu povo para a batalha. As batalhas espirituais, as batalhas contra espíritos demoníacos que existem, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Deus sempre nos convoca para a batalha. Em segundo lugar, a trombeta também tem um outro objetivo. A trombeta tem o objetivo de chamar a atenção, alertando os homens, o povo de Deus, para chamar a adoração. Não somente chama para a batalha, mas chama o povo para a adoração. Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 24, no versículo 31. Acompanhe aí. Jesus vai dizer: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. É a trombeta que chama o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, conclamando os escolhidos de Deus, a fim de chamar esses escolhidos para o céu, para morar para sempre na eternidade com Deus. É algo tremendo, é maravilhoso, quando nós entendemos o toque das trombetas. Mas, em terceiro lugar, que é o foco do toque dessa trombeta aqui, é que a trombeta anuncia a chegada de alguém ou de alguma coisa que está para acontecer. E aqui é o foco desse texto, dessa sessão que nós estamos analisando. As trombetas estão anunciando aqui que Deus derramará os seus juízos sobre a terra e sobre os habitantes deste planeta. Esse é o objetivo do toque das trombetas. É para isso, e esse é o objetivo que essas trombetas elas estão anunciando, estão sendo tocadas. No versículo 3, antes das trombetas começarem a soar, e em meio ao silêncio no céu, João, ele observa que tem outro anjo. E olha a função desse anjo. Acompanhe comigo no versículo 3. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as adorações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nós falamos, que os primeiros versículos do capítulo 8 há uma ênfase muito grande no sentido das orações antes do derramamento do juízo de Deus através das trombetas. Vemos aqui, como nós falamos anteriormente, uma cena similar àquela que aconteceu na abertura dos 7 selos. As taças de ouro, ou seja, o incenso, que são os incensários, que são as taças de ouro, cheias de incenso, ou seja, cheias das orações dos santos, elas ocorrem e elas são justamente aquilo que fez com que Deus enviasse o juízo dos selos. Principalmente no que diz respeito ao pedido de vingança daqueles que perseguiram e perseguem a Igreja de Cristo. Foi o pedido de vingança dos mártires. Aqui no texto não é diferente. As orações provam que o altar e o trono estão juntos. Estão muito próximos. Ou seja, as orações emanam do altar e vão diretamente para o trono da glória de Deus. Se nós tivéssemos mais a consciência disso, nós dedicaríamos mais o nosso tempo na prática da oração. Essa que é a verdade. De tal maneira que, na medida que nós oramos, a mão de Deus age na história da humanidade. Como é importante nós orarmos. Como é importante nós
termos uma vida plena de oração, de falar com Deus, de falar com o nosso Pai. Se tivéssemos consciência disso, esse versículo 3, ele nos ensina claramente isso. Deus ouve a oração do seu povo. E essa é uma grande verdade bíblica. Precisamos orar mais, ter mais consciência de orarmos a Deus. Que coisa linda que vai acontecer no versículo 4. As orações e o incenso se mesclam em gloriosa adoração. Acompanhe comigo no versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Nenhuma oração sequer do povo de Deus é esquecida, mas, ao contrário, efetuarão o seu propósito no tempo determinado por Deus. As orações dos santos são devolvidas à terra na ira divina. As orações dos santos provocam a Deus para a vingança contra os que maltrataram e contra os que perseguiram o seu povo fiel. Isso é uma verdade bíblica incontestável. Podemos até aqui, meus irmãos, pensar que a oração que pede vingança é uma oração fora de lugar nos lábios do cristão. Mas antes de emitirmos o nosso juízo, a nossa crítica em cima desse texto, devemos ter a sensibilidade de nos lembrar da perseguição que a igreja teve que suportar na época em que este livro foi escrito. Domiciano, Nero, perseguiu a igreja, os corpos dos cristãos eram colocados em arenas, destroçados por animais. Os corpos dos cristãos eram pichados, eram empalados de piche e colocados em praça pública para serem queimados. Os corpos dos cristãos iluminavam os jardins dos imperadores. O sangue foi derramado. Essa época foi uma época muito sanguinária. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de criticarmos a oração aqui dos santos, reivindicando a justiça de Deus, e não em causa própria, mas sim a justiça de Deus. As ações desses anjos aqui no versículo 5 que nós vamos ler, garantem que as orações dos santos foram ouvidas. E indicam que Deus está prestes a fazer intervenção na história da humanidade. Leia comigo o versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha que coisa aqui tremenda. A oração foi o meio de fazer descer fogo do céu. Essa é a verdade bíblica. A oração que faz descer fogo do céu. Quão maravilhoso é o poder da oração. Como os primeiros versículos do capítulo 8 está enfatizando cada um de nós a orarmos a Deus, a termos uma vida prática de oração. E não é diferente aqui, no toque das trombetas. Agora, você percebeu um detalhe? Que o mesmo incensário, ou seja, a mesma taça de ouro que leva a oração dos santos ao trono de Deus, é a mesmo incensário, é a mesma taça de ouro que derrama o juízo de Deus sobre a terra. É a mesma taça. É o mesmo incensário. Esse versículo, ele nos mostra que a oração dos mártires foram ouvidas. E logo serão atendidas. As trombetas começaram a tocar. Pois o que começa nos céus, agora tem efeitos na terra. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E quando o incensário é atirado sobre a terra, provocará trovões, como diz o texto, vozes, relâmpagos e terremotos. E isso representa a manifestação da santa ira de Deus. Essa verdade é o contrário do deísmo. Pois Deus criou tudo e não abandonou a sua criação. É o contrário do que o deísmo pensa, né?
antes de fazer intervenção na história humana. Deus, ele faz intervenção na história humana, recompensando e punindo os homens. O destino da história não está sendo governado por leis naturais. Não, não está. O destino da história está nas mãos de Deus, que governa o universo do seu alto e sublime trono. As coisas não estão sendo levadas por um acaso. Não, não estão. Depois dessa cena, o que é que vai estar escrito no versículo 6? Acompanhem comigo. Quando no versículo 6 diz: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Quem está chegando agora, Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 13. Estamos no versículo 6. É muito importante aqui entendermos como se divide as trombetas, o toque dessas trombetas. As 4 primeiras trombetas, como nós já antecipamos ali na introdução, são os juízos de Deus sobre a natureza. São os juízos de Deus sobre a natureza. Sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre os astros. Mas as últimas 3 trombetas são os juízos de Deus lançados diretamente sobre os homens. Isso significa dizer que o homem não terá como se proteger da santa ira de Deus sobre o planeta. O homem não conseguirá encontrar refúgio. O homem não conseguirá encontrar proteção. É importante entender que as trombetas, elas têm o propósito de advertir os homens ao chamado, há aqui um chamado ao arrependimento. É a ira de Deus misturada e temperada pela sua graça e pela sua misericórdia. É o tempo que nós estamos vivendo. A ira de Deus está misturada com a sua graça e com a sua misericórdia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito embora as trombetas elas falem de catástrofes e de tragédias, em última instância, o propósito de Deus com as trombetas é dar uma chance à humanidade para que cheguem ao arrependimento. Antes que Deus derrame o seu juízo pleno, total e final sobre a terra. Essa é a mensagem das trombetas. Mas aqui eu quero abrir um parêntese. Será que com todos esses juízos, o homem é capaz realmente de se arrepender? Será? Vamos analisar aqui esse contexto. Se nós formos, e quando nós chegarmos lá, se Deus permitir, no capítulo 16 de Apocalipse, nós vamos ver que as taças da ira de Deus, elas serão derrubadas, serão derramadas sobre a terra. E mais precisamente no versículo 9 até o versículo 11, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo o seguinte: com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. E nem se arrependerão para lhe darem glória. Os homens vão remorder a sua língua por causa da dor que vão sentir, mas continuarão blasfemando contra o Deus que está nos céus. Eles não se arrependerão, diz a Bíblia, da sua obra. Isso é muito triste, meus irmãos. Apesar de tudo que vem acontecendo, os cavalos que estão cavalgando sobre a terra, os selos que estão sendo abertos, as trombetas que estão tocando, muitos ainda não se rendem aos pés do Senhor, não se arrependem das suas práticas pecaminosas. O homem continua blasfemando contra Deus. O homem continua na sua ignorância, rejeitando ao Senhor. Mas ainda estamos vivendo o tempo da graça e da misericórdia. As trombetas de Deus são um verdadeiro chamado ao arrependimento. Por isso que o Apocalipse nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada terremoto, cada inundação, cada furacão, cada vulcão, cada
gemido da natureza. É uma espécie de trombeta de Deus tocando sobre a humanidade, tocando sobre a terra. É Deus dizendo à humanidade: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Essas são as trombetas de Deus. Somente aqui no versículo 7 do capítulo 8, finalmente a primeira trombeta será tocada. Começará a tocar. A imagem que nós temos aqui descreve as forças da natureza em toda a sua fúria, em toda a magnitude da sua fúria. Nós vamos ver que cada toque de cada trombeta vai afetar diretamente este planeta. As 4 primeiras trombetas atacarão a natureza. Acompanhe comigo o versículo 7. A primeira trombeta vai tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo, e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Vamos aqui então entender alguns pontos dessa primeira trombeta. Essa trombeta é uma espécie de praga, semelhante à 7ª praga que caiu sobre o Egito. Você vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 9, versículo 22. Cairá chuva de pedras, diz lá a Bíblia, nessas 7 pragas, em toda a terra. Saraiva, como nós vemos aqui no versículo 7, significa chuva de pedra. Porém, aqui no livro de Apocalipse, esta chuva de pedra terá uma força tremenda e destrutiva. E o elemento sangue aqui foi acrescentado ao texto, percebeu? Isso indica que essas tempestades varrerão o globo. Sempre devemos nos lembrar que Apocalipse são verdades figuradas através de símbolos. Mas o fato é que essa verdade desses símbolos aqui representa a ira de Deus sobre o mundo que o rejeitou e perseguiu a sua amada igreja. Note essa expressão quando ele diz assim que foram atirados à terra. Indica que esses juízos não vieram por acaso, não. Existe um agente por trás desse juízo. Essas catástrofes, elas não acontecem apenas por leis naturais. Não, não é isso. O agente por trás dessas trombetas é o próprio Deus. É Deus trazendo juízo através da natureza. O texto paralelo a esse versículo também, nós encontramos lá em Atos, no capítulo 2, entre os versículos 19 a 20. Quando lá vai dizer, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. No final aqui desse versículo 7, vemos que foi então queimada a terça parte, não é? Olha aqui, a terça parte da terra e das árvores foram queimadas. Devemos lembrar que as folhagens e a vegetação, elas produzem a maior parte do oxigênio que nós consumimos na terra. O que essa trombeta então significa? Significa que o ar que nós respiramos, ele será afetado. E o ar que nós respiramos é crucial para a nossa sobrevivência. Essa é a mensagem da primeira trombeta. Porém, nunca devemos nos esquecer, como o irmão Itabira falou, nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Os selados de Deus, como nós vimos na semana anterior, não serão afetados. Devemos nos lembrar que Deus está controlando tudo no céu, mas o seu juízo será derramado sobre os ímpios e sobre aqueles que o rejeitaram. A segunda trombeta está no versículo 8, e ela tocou. Vamos ler juntos? Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta,
E como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. A segunda trombeta, ela continua aqui no versículo 9, mas dê-me aqui uma pausa. Porque é importante nós entendermos aqui sobre essa montanha ardente de chamas que cai sobre o mar. Você consegue contemplar essa visão? Uma ardente montanha ardendo em tochas de chama, de fogo, cai no mar, é atirado no mar. Esse juízo ele é mais grave que o primeiro. Você sabe por quê? Porque agora as calamidades elas começam a atingir indiretamente a vida dos homens. Mas o que significa essa grande montanha ardente em chamas atirada ao mar? Provavelmente pode se tratar de um objeto inflamado, como um meteorito, um meteoro, que é atirado no mar, e é isso que importa, que envenenará as águas e destruirá as embarcações. Alguns estudiosos entendem que essa montanha ardente de chama é um anjo caído. Mas o foco aqui é que essa trombeta vai atingir o mar e a terça parte das espécies marítimas morrerão. Isso atinge em cheio diretamente o comércio daquela época e as transações marítimas. Sabe o que essa trombeta significa? Que será instalado um caos financeiro gigantesco, que atingirá financeiramente os homens. O caos financeiro será aqui instalado. E nós vamos entender melhor quando a gente vai para o versículo 9, quando ele diz assim, nessa segunda trombeta: e morreu a terça parte, olha aqui como nós dissemos, da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha só. Os peixes vão morrer. As embarcações serão destruídas. Significa o caos total. A gente precisa entender o contexto aqui dos ouvintes daquela época. Porque nessa época aqui, nos primeiros séculos, não havia caminhões, não haviam ferrovias, não haviam aviões, nem tampouco estradas. Ou seja, todo o comércio dependia exclusivamente do sistema marítimo. E isso foi afetado em cheio. Esta é a mensagem desta segunda trombeta. O texto enfatiza um caos tremendo financeiro. Eu não sei como você está entendendo essa montanha ardente de fogo que provoca um caos financeiro. Eu entendo perfeitamente que ela pode ter outros símbolos e outros significados. Uma delas pode ser o Covid-19, que não é somente essa pestilência que está atingindo a todos, mas existe uma segunda onda muito maior que está por vir. Chama-se o caos financeiro. Muitos estão perdendo seus empregos. Muitos estão perdendo, inclusive, a própria esperança, porque não tem um mínimo para a sua sobrevivência. É o caos financeiro. É Deus falando com a humanidade. É a trombeta de Deus que está tocando. Esta é a mensagem da segunda trombeta. Ela traz uma tragédia econômica de proporções gigantescas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, nos versículos 10 até o versículo 11, nós vamos ver e ouvir a terceira trombeta ser tocada. Vamos então à terceira trombeta. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios. E caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, olha só, ardendo como tocha. Assim como a montanha ardendo como tocha cai no mar, aqui é uma grande estrela ardendo como tocha que cai nos rios e nas fontes de água. Esse juízo
transforma a água doce em água amargosa. É interessante, perceba que é o contrário que acontece lá em Êxodo, quando Deus ele transforma a água amargosa em água doce. Aqui no Apocalipse, significa que a natureza está conspirando contra o próprio homem. É a bênção que está se transformando em maldição. No versículo 10, nós vimos aqui essa grande estrela que cai no céu. Mas aqui agora no versículo 11, essa igreja, essa estrela, o seu nome ela é revelado e o seu nome indica o seu sentido. Vamos ao versículo 11. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram o quê? Amargosas. Absinto é o nome genérico de um tipo de planta, também conhecida como artemisia. Não é uma planta venenosa, mas o seu sabor é muito amargo. Mas o que acontece quando o absinto, essa grande estrela em chamas, o que acontece quando ela toca nas fontes, nas águas doces, nas águas do rio, tornando ela amargosa? Se nós pararmos para observar, qual é a maior preocupação do planeta? Qual é a maior preocupação do mundo contemporâneo? Não é o desmatamento. O desmatamento, ele é algo realmente importante. É algo realmente que tem que se preocupar, mas não é a maior preocupação do mundo contemporâneo. Não é a poluição, apesar de ser também um mal muito grande, mas não é a grande preocupação. Não é o combustível, não é? Passamos recentemente um problema muito grave pela greve dos caminhoneiros e nós ficamos naquela condição ali em relação aos combustíveis. Mas não é o grande problema da humanidade. Também não é o sistema político corrupto, que é um câncer na sociedade. Mas esse ainda não é o maior mal da humanidade. Tem algo muito pior do que tudo isso. Foi o que a grande estrela chamada Absinto tocou aqui na Terra. Quando ela toca nas águas doces, na água potável, quando ela toca nas fontes. A maior preocupação do mundo e do planeta é a água potável. Em Jeremias, no capítulo 9, versículo 15, o profeta nos traz também um texto apocalíptico, onde ele diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei de beber água venenosa. A grande estrela, que se chama absinto, tornará a água potável em água amargosa, poluída, contaminada, jamais vista em tempo algum. Certamente, meus amados irmãos, isso promoverá os piores instintos de sobrevivência da raça humana. É a terceira trombeta que, sem dúvida, é mais trágica que as duas primeiras. Porque a água potável, ela será contaminada pela grande estrela chamada absinto. Será a escassez da água. As piores formas de sobrevivência de caráter humano serão aqui postos à terra. Os homens se destruirão e se matarão em busca de água potável. É triste essa cena. É lamentável. Mas ainda assim, Deus terá misericórdia dos selados, escolhidos e do seu povo. Esta trombeta, ela atinge em cheio o que há de mais básico para a sobrevivência na Terra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que possamos orar pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia
sobre as nossas vidas. Chegamos então à quarta trombeta no versículo 12. Ela será tocada e a luz se tornará em trevas. O quarto anjo tocará a quarta trombeta no versículo 12. Acompanhe comigo. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Esse texto ele é um paralelo com outra praga, com uma das pragas do Egito. Você vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 10, entre os versículos 21 e o versículo 23, onde tudo se escurecerá. Ninguém vai conseguir enxergar. Nenhum vão enxergar os outros. É Deus usando os astros para demoestar os homens. Essas tragédias vão escurecer a terra. Jesus nos afirmou isso no seu sermão profético, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 29, quando ele diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Certamente, meus irmãos, serão dias de trevas. Estamos chegando aqui ao fim do estudo. Até aqui, nós vimos as 4 primeiras trombetas. Chuvas de pedras misturadas com sangue, o mar que será destruído, os peixes que irão morrer, os rios que se tornarão, que as águas doces se tornarão em amargosas, os luzeiros, a lua, o sol e a estrela que perderão o seu brilho. Tudo isso são as trombetas do juízo de Deus sobre a humanidade. Os ímpios não poderão fugir de Deus, que vem para julgar a história. Mas por fim, aqui no versículo 13, temos um prelúdio antes do toque das 3 últimas trombetas. Acompanhem comigo. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Esta é uma das pausas da narração, um prelúdio. É como que uma trombeta que anuncia algo pior que vai acontecer. Quando os 3 últimos anjos fizerem ressoar suas trombetas, atacarão a terra com 3 terríveis pragas. Mas antes dessa devastação final, temos uma visão assombrosa aqui no versículo 13. Você percebeu? João, ele vê e ouve uma águia. No texto original, temos um possível significado. É uma águia solitária. E eu gosto muito quando o comentarista William Barclay, ele fala sobre esse voo dessa águia. E olha o que ele diz. A cena é horripilante. Para você entender, você precisa então mentalizar essa cena. Ouça as palavras. A cena é horripilante. O céu vazio e uma águia solitária que voa em meio à sua expansão oca. É como um presságio da terrível destruição que terá que vir sobre a terra. É uma visão realmente espantosa. Uma águia voando no céu, sozinha, no silêncio, como um prelúdio para o que está para acontecer. Essa águia atravessa o céu
E esse voo tem pelo menos dois grandes propósitos. O primeiro, a águia está voando pelo meio do céu, a fim de que todos vejam que ela está voando. Esse é o primeiro propósito, é um aviso. E todos vão observar essa águia voando. O segundo propósito é que a águia está anunciando que as próximas 3 trombetas trará grande juízo sobre a terra. Em outras palavras, é como se ela estivesse anunciando mais ou menos assim: vocês acham que essas 4 trombetas aí foi trágico demais? Acham? Preparem-se, porque o pior ainda está para acontecer. Esta é a mensagem da águia. Essas 3 últimas trombetas, ela tem um caráter tão grave que elas são substituídas no texto, observou, por 3 gemidos, 3 ais. Ai, ai, ai dos moradores da terra. Sabe por quê? Porque as 4 primeiras trombetas, elas atingiram a natureza e indiretamente os homens, mas as 3 últimas trombetas atingirão diretamente o homem. Mas eu queria finalizar aqui com um texto na íntegra de Êxodo, capítulo 10, versículos de 21 a 23. Diz assim as Escrituras: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, Moisés, e virão trevas sobre a terra do Egito. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora preste atenção no final. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Vocês entenderam? No final desse versículo, Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Deus está enviando o seu juízo sobre a humanidade. Os selos estão sendo abertos, as trombetas estão tocando, mas o povo de Deus, selado por Deus, não será atingido. Deus se lembrará do seu povo, Deus protegerá o seu povo. Creia, meu irmão, tenha fé, seja fiel até a morte, porque Deus te dará a coroa da vida eterna. Não temas, diz o Senhor, porque eu sou o seu Deus. Não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo. Não podemos temer, não podemos ter medo, porque o Deus de Israel está conosco. Tudo vai acontecer, vai virar trevas, vai escurecer, mas não faltará luz naqueles que têm Jesus Cristo em seu coração. Deus habitará em seu lar. Não tema, meu irmão, não tema. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, as ruas de Olinda estavam cheias de pessoas se prostituindo, nas drogas, fazendo malícias, maldades. Tudo isso estava acontecendo naquelas ruas de Olinda, período muito próximo chamado Carnaval. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, derrama sobre toda a humanidade a sua justiça, dizendo: arrependam-se. As trombetas estão tocando e é Deus dizendo: arrependa-se.
Não me importo se a mensagem que eu estou trazendo para você, que são das Escrituras Sagradas, talvez não seja agradável ao seu ouvido. Eu me importo com a sua alma. É com a sua alma que eu me importo. Deus está falando com você esta noite através desse vídeo. Deus está falando ao teu coração. Arrependam-se. Arrependam-se, os céus estão sendo abertos e as trombetas estão tocando. A fúria de Deus, o juízo de Deus está sobre a humanidade. Por isso que Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu temo e tremo diante do Senhor. Eu sei que haverá chuva de pedras misturada com sangue. Eu sei que os rios serão atingidos pela grande estrela Absinto, o qual a água potável será escassa. Eu sei que os cavalos estão cavalgando cada vez mais, pisando fortemente sobre esta terra. Mas eu tenho uma plena certeza, como nós estamos estudando essa Bíblia e o Apocalipse, que não faltará luz dentro das casas do povo de Deus. Não faltará luz. Não temas, porque Deus está conosco. Eu não sei como está a sua vida que você está assistindo esse vídeo. Não sei o que está se passando com você. Deus sabe. Mas a palavra de Deus para você é para que você se arrependa, porque o juízo de Deus está sobre a humanidade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus, pois, os abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Depois eu quero saber todos que estão aqui conectados conosco essa noite. Faltaram 3 trombetas. E essas 3 trombetas que foram anunciadas pela águia será pregada, será estudada na próxima semana. Vamos orar em nome de Jesus? Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do Itabira, a Cleane, não é? O meu irmão Zé Ailton, o irmão João Júnior que está aqui presente, Adriel, Nilana, que bênção, né? Nossa irmã Carol. Olha só, Carol diz, é melhor passar pelo vale com o Senhor. Glória a Deus, né? Porque Deus, nós já estudamos, Ele não nos livra, Ele não nos salvará da tribulação, mas na tribulação. Muito bem. Meu irmão Flávio, Deus te abençoe. Nosso irmão Sérgio também, que Deus te abençoe. Dá um joinha para eu saber que você está aqui conosco. Meu irmão Igor, Deus te abençoe, meu amado. Que bom vê-lo aqui. Irmão Albertino, glórias a Deus. Cleiton Diógenes, Isaías, que bom, meus irmãos. Que os irmãos estão ainda conectados. Minha irmã Leninha, mande um abraço para o meu Gilson Fernandes. Irmão Jorge, que bênção, irmão. O Senhor está aqui conosco. Eu não estou conseguindo, professor... Geni. É a irmã Geni? Glórias a Deus. Irmão Pacheco. Irmão Alisson. Irmão Jaime. Meu irmão Luiz. A nossa irmã Yasmin. Minha mamãe. Não é? Minha esposa. Que maravilha. Minha amada irmã Meire. Deus te abençoe, minha irmã. Que bom. Glórias a Deus. Meu irmão Jean. Aumenta a minha fé, Senhor. É verdade. Diácono Maciel. Meus amados, irmão Gilmar, que bom tê-lo conosco aqui até ao fim desta live. Meu irmão Branco, Deus te abençoe. Assista com calma depois cada um desses versículos que nós trouxemos aqui. E, se possível, vá até o meu canal do YouTube e também assista as outras lives. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por esta noite, Pai, e sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. O Teu juízo está sobre a terra, mas a Tua graça e misericórdia também está derramada sobre nós. Faça com que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e se voltar a Ti. E reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esta é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, e até a próxima semana. As 3 últimas trombetas vão tocar. Deus abençoe em nome de Jesus.